a figura da favela, que é algo que é muito conhecido em filme, em novela. A gente sempre tem a figura da favela, favela carioca, por exemplo. Não é isso? Vocês não já viram novela, filme, retratando favelas? No Pará nós temos propriamente a favela, como o carioca, a invasão, tá vendo? Quando a gente fala logo da nossa realidade, a gente já sabe como é. No Pará a gente não tem aquela figura da favela, morro e tal. Nós temos a figura da invasão, que é uma ocupação que começa e depois vai se desenvolvendo até se transformar em um bairro, vira comunidade, etc. Então a gente tem a figura da invasão. Nós não vamos encontrar a invasão retratada em livros de fora. A gente vai encontrar autor paraense falando da invasão e várias outras características da nossa realidade. Por isso que é legal a gente conhecer. Eu vou citar uns nomes para vocês e depois que vocês saírem da escola, vocês pesquisam. Por exemplo, Dalcídio Jurandir, o nosso grande autor. Temos uma castanhalense também, a Eneida Moraes. Temos autores vivos, Juraci Siqueira, que está em atividade, Salomão Laredo. Tudo isso vocês encontram pesquisando no Google. A professora falou sobre o uso do telefone, o uso da internet. Hoje é muito difícil a gente estar desconectado disso. Na escola é importante, mas eu sei que assim que terminar a escola, vocês já vão correr para o Google. Então corram lá e joguem literatura paraense, para vocês conhecerem os nossos sumanos e sumanas aí que também produzem cultura através da literatura. Eu estou olhando aqui para vocês e eu confesso que é como se vocês fossem para mim uma máquina do tempo, porque eu estou me enxergando e aí ao mesmo tempo eu percebo a minha idade ao fazer isso, mas eu estou me enxergando quando eu tinha a idade de vocês, quando eu estudava no ensino médio, e foi mais ou menos nessa época que eu comecei a produzir meus primeiros poemas, meus primeiros textos. Mostrava para os meus professores, eles me incentivavam a continuar escrevendo. E foi nessa época que eu comecei a minha vida de escritor, propriamente dito. Mas deixa eu contar para vocês um segredo. Antes de ser escritor, a gente precisa ser leitor. Porque é do leitor que vai surgir o escritor, e mais do que isso, é da leitura que vai surgir a nossa possibilidade de ter um futuro. Eu falo para vocês porque eu fui aluno de escola pública, eu entendo essa fase da vida, e eu não sei vocês, mas a minha fase, nesse período de vocês, nessa idade de vocês, era uma fase de muito perrengue, era uma fase difícil economicamente também. Eu vim de uma camada pobre da sociedade, como é a maioria do povo brasileiro. Então eu me agarrei à leitura para conseguir uma vida melhor. A leitura na minha vida não foi apenas um hobby, uma diversão, não é isso? Às vezes a gente pensa que leitura é isso. É a gente ocupar um tempo, é a gente conhecer uma história legal, a professora fica falando de literatura e a gente acha que ela está apenas querendo que a gente se divirta, e não é isso. A leitura tem o poder de transformar a nossa vida, de nos dar condição de termos uma vida melhor e o futuro que nós sonhamos. Porque você pode até não gostar, por exemplo, de poesia, pode não gostar de conto, de romance, mas para onde quer que você sonhe em ser um dia um profissional, você vai precisar da leitura. Eu quero ser um médico, então eu não vou precisar conhecer Machado de Assis para eu me tornar um médico. Mas para você ser um médico, você vai precisar da leitura na sua vida, e muita leitura. Eu quero ser um advogado, você vai ter que ler muito na sua vida. Eu quero ser um professor, mais ainda, e pelo resto da vida, passar noites lendo. A leitura
é como uma competidora que está ao seu lado quando você sai correndo. Imagina que a tua vida é uma maratona, você sai da linha de chegada e você quer chegar até o seu destino, da linha de partida até a linha de chegada. A leitura vai te acompanhar, ela está no momento em que você sai, que é esse momento que vocês estão vivendo, de formação, do ensino médio, e a leitura vai acompanhando vocês. E é engraçado porque a leitura é assim, vocês hoje têm que ler, né? Apostila, livro, o exercício que a professora passa. Então a leitura está na linha de partida. Eu não quero saber de leitura. A leitura vai te acompanhando porque você vai precisar dela a sua vida inteira. E quando você chegar onde você sonha, a leitura já vai estar te esperando, porque não tem como fugir da leitura. Então, eu posso até, de repente, não gostar de uma poesia, de um conto, mas eu vou precisar da leitura na minha vida. Se você quiser ter um futuro, você precisa ser um leitor. Sabe por quê? Porque a leitura te dá habilidades. A leitura, por exemplo, te ensina a falar bem, a se comunicar bem. Eu não sei vocês, mas na idade de vocês, se me chamasse para eu vir à frente, para seminário, eu era daquele tipo que me jogava na parede. Vocês devem fazer isso, né? Fulano vai falar e fica na parede, faz mil poses, se escondendo. A leitura faz isso, a leitura nos dá uma capacidade de nós nos expressarmos, porque todos nós pensamos, todos nós temos um pensamento sobre a vida. Agora, nós precisamos ter a habilidade de usar as palavras para expressar o que nós estamos pensando. E uma vida de leitura te proporciona isso, você sabe como se expressar. Porque uma das características da leitura é você conseguir ser preciso naquilo que você está dizendo. Não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente está conversando, é uma tendência a gente falar muito, né? E a gente não pensa muito no que está falando. Estava falando... Quando você senta para escrever, você precisa pegar isso tudo que você falou e transformar em uma informação curta. Porque o leitor não quer muito saber de você ficar falando. Ele quer entender a informação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu pego a frase, eu vou chegar. A gente fala muito isso no nosso dia a dia. Eu vou chegar, eu vou ir. Como é que eu pego essa frase e transformo ela numa forma precisa, simples, fácil de entender e com a mesma informação? Eu vou chegar. 3 palavras. Se eu disser chegarei, não é a mesma coisa que eu dizer eu vou chegar? Chegarei, eu reduzi tudo a uma palavra. 3 palavras eu transformei em uma, passei a mesma informação, e isso é uma habilidade que você vai adquirindo com o tempo e com a leitura também. A leitura te ajuda a entender melhor o mundo, te torna mais crítico. Porque hoje a gente consome muita coisa e não consegue perceber quando nos faz bem ou nos faz mal, e ainda mais no mundo altamente tecnológico, né, professoras? Essa luta que nós temos hoje, quanto professores, para que o aluno se concentre no aqui e agora, e não nesse multiverso que nós temos quando pegamos o nosso celular e abrimos nas nossas redes sociais. Mas as redes sociais, e eu sou entusiasta das redes sociais, gente. Nesse exato momento eu estou gravando aqui, porque depois isso vai para as minhas redes sociais, isso vai para o meu YouTube. Se vocês jogarem lá no Instagram o meu nome, vocês vão encontrar muita matéria sobre cultura paraense. Eu sou super engajado com rede social. Agora mesmo, dia 17, eu vou para Altamira ministrar uma palestra sobre a literatura e o mundo digital. Então vocês podem ter certeza de que eu não estou na idade de vocês, mas já li muita coisa para estar antenado com esse mundo hoje do jovem, que é o mundo digital. E por mais que as redes sociais sejam maravilhosas,
E eu também acredito que rede social é bom, que a internet é boa para desenvolver a competência da leitura, porque você está lendo, quando você abre o Facebook, é uma fofoca, mas você está lendo. Ah, é o Instagram, é só o comentário embaixo dizendo como eu estou maravilhosa nesta foto, mas é leitura. Nós só precisamos ter consciência de que nós estamos lendo algo que vai nos trazer benefício e entender os mecanismos da internet. E a leitura é ótima para isso. Vocês querem ver um exemplo? TikTok. Eu estou no TikTok também, viu, gente? Só procurar lá, não estou fazendo dancinha, mas estou. O TikTok, ele mudou a nossa forma como a gente se relaciona com vídeo e com rede social. Porque antigamente era o vídeo longo. Depois que o TikTok veio, o vídeo passou a ser curto. 15 segundos ninguém mais quer assistir. 7 segundos. Inclusive, um vídeo para viralizar hoje é 3 segundos. 3, 4 segundos. Então, para viralizar, tem que ser muito curto. Você começa a assistir o TikTok e você vai passando de vídeo, passando. Você não tem paciência quando o vídeo não te agrada. Sabe o que isso vai gerando na gente? Ansiedade. A gente vai tendo ansiedade. A coisa não passa para outra. Passa. Aí quando a gente vem para a vida real, a gente não consegue passar aquela pessoa que traiu a nossa confiança. Deixa eu passar da minha vida. Aquele amiguinho com quem eu me desentendi, passar da minha vida. Eu não consigo. Eu preciso ter tempo para as amizades. Então o TikTok gerou ansiedade. Por quê? Porque ninguém mais quer se dedicar a coisas longas. Ok, 3 segundos é pouco tempo? É muito tempo? O problema é que hoje já está se tornando pouco tempo, eu já não estou mais com paciência para os 3 segundos. Qual é a estratégia então que foi desenvolvida para isso? Vocês já devem ter visto o vídeo assim. O vídeo de alguém falando aqui em cima e aqui embaixo um vídeo nada a ver de alguém cortando um bolo, de alguém quebrando algum objeto. Vocês já viram esses vídeos? Né? São 2 vídeos em um. Um, alguém falando, e no outro, uma cena que não tem nada a ver com o que está sendo dito. Vocês já pararam para pensar que isso é uma estratégia digital? Para quê? Para manter minha atenção, porque eu não quero mais assistir nem vídeo de 3 segundos. Então, quando eu estou ouvindo alguém falando e vendo alguém cortando um bolo, não sei por que cargas d'água, mas eu consigo prender a atenção porque eu estou na ação o tempo todo. A internet é ótima, mas a leitura te permite ter paciência, porque começar um livro de 80, 100 páginas vai demandar que eu dedique tempo a isso. Ah, mas eu não tenho paciência de pegar esse livro e começar o final de semana todinho. Então leia aos poucos. Leia poesia, que é curto. Leia contos, que são trechos menores. E para vocês terem uma ideia, a literatura hoje já está também se encaminhando para ser meio TikTok. Os textos também curtos. Você consegue encontrar literatura jovem, que é rápida, e que você se agrada e se prende também naquela leitura. Então, a leitura, gente, ela é uma porta para o futuro de vocês. É uma porta para tudo que vocês sonharem. Eu gosto muito de frisar isso que a professora trouxe aqui, de que eu sou um escritor castanhalense. De que eu sou um escritor premiado. E eu não estou falando isso para me enaltecer, não. Eu quero que vocês ponham isso na cabeça, porque é a partir disso que a gente tem uma referência de até onde a gente pode chegar. Então vocês podem ir muito mais além do que qualquer conquista que a minha geração conseguiu. A gente precisa impor também a nossa literatura, o nosso fazer do interior. Hoje no Pará, a literatura que mais se destaca é a literatura produzida em Belém. Não é fácil para um escritor, uma escritora do interior ocupar um espaço como a minha geração, não sou só eu, tem outros autores castanhalenses, está conseguindo. E eu, sinceramente, hoje já estou chegando no momento da vida onde eu já estou me preocupando com o escritor que vem depois. O escritor
que virá manter o que nós estamos tentando construir. Com 25, 26 anos, eu realmente começo a minha trajetória como escritor. Eu começo a ganhar vários prêmios, a maioria em Belém, começo a lançar livros. Eu trouxe para vocês só darem uma olhada na capa. Depois eu vou deixar por aqui para vocês darem uma olhada melhor. Alguns dos meus livros. Esse daqui é um livro de poesia, Entre Homens e Pássaros. Esse daqui é um livro que eu gostaria que vocês me dissessem, inclusive, se vocês já conhecem essa imagem que está bem aqui na capa. Dá para enxergar daí? Não dá? Me ajuda aqui. Vai passando para os amigos. Vocês vão dando uma olhada, daqui a pouco eu pergunto de novo. Só na capa, que imagem é essa que está aí na capa? Esse é meu último livro, inclusive. E aqui eu tenho um dos meus primeiros, que é Horus. Foi meu primeiro livro que eu lancei, já tem 300 anos. Eu queria, de tudo que nós estamos conversando, que vocês tivessem isso em mente. Que a leitura não vai ser diversão apenas. É entretenimento? É legal ler, é legal conhecer personagens construídos pelos autores, mas a leitura também vai fazer com que eu tenha oportunidades na vida. Deixa eu contar para vocês um momento muito legal da minha vida, que vocês vão entender a importância da leitura. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei minha vida profissional, comecei a trabalhar de carteira assinada. E eu fui trabalhar em um supermercado muito conhecido e fui trabalhar de embalador. Nem sei se hoje tem essa função, mas na época tinha. Hoje em dia parece que reveza. Às vezes os funcionários revezam embalando, mas na época tinha a função do embalador. E eu era embalador. Então, eu não tinha uma função dentro da empresa de destaque. Eu era um trabalhador, como a maioria dos brasileiros, lutando para todo dia ter o seu sustento. Como embalador, isso daqui é muito interessante. Como embalador, eu tinha que levar as compras dos granfinos até o estacionamento. E era uma boa caminhada, viu? Empurrando o carrinho. Então eu embalava e ainda tinha que levar as compras até o carrinho dos granfinos. Mas uma coisa legal é que alguns deles davam a famosa gorjeta, moedinha de 15 centavos, de 10 centavos, 50 centavos. E era massa, gente. Quando a gente ganhava essas moedas, era massa. E eu não tinha condição de pegar meu dinheiro, o salário, e gastar com livro. Então, o que eu fazia? Eu juntava aquelas moedas e no final do mês, se não me falha a memória, eu tinha 20 reais, 30 reais, era pouca coisa. Mas eu gastava tudo em livros. E fui juntando vários livros a partir dessas moedas, dessas gorjetas que me davam. E isso foi importante para que depois eu prestasse concursos, tivesse a competência da leitura e pudesse melhorar de vida. Então a leitura não foi só diversão. A leitura também foi uma transformação social para a minha vida. E quando a gente fala de leitura, de literatura, a gente precisa entender que a gente está retratando o nosso mundo. É legal a gente entender literatura dessa forma. Que quando você está lendo ou escrevendo, não sei se tem alguém aqui que gosta de ser escritor, de se lançar na literatura. Tem algum poeta, algum futuro escritor por aqui que possa se autoindicar para eu ver e já dar uma força de motivação? Mas o fato é que a gente, quando está escrevendo, a gente está retratando nossa vida, nosso mundo, nossas dores. E isso é muito comum na literatura brasileira. Muito comum mesmo. Eu vou encerrar esse nosso momento de fala
para a gente poder abrir depois para a pergunta dos alunos, mas eu queria mostrar para vocês um texto que eu não sei se vocês já tiveram contato. Se vocês não tiveram, vocês ainda vão ter ao longo da vida. É um texto curto, um poema bem curto, mas que tem uma mensagem muito positiva para a nossa vida, que é um poema do poeta Mário Quintana. Quem já ouviu falar em Mário Quintana aqui? Mário Quintana? Os professores já, e cadê os alunos? Então escrevam esse nome e pesquisem depois. Mário Quintana é um dos maiores poetas que o Brasil já teve. E o Mário Quintana viveu uma situação que talvez nós, vocês, estejam vivendo ou ainda vão viver. E ele pegou essa situação e transformou em poema, porque todo escritor se vinga na literatura. Não sei se vocês já viram esse meme que diz o seguinte: nunca brinque com o escritor porque ele pode te matar no livro. Então a gente meio que pega nossos sentimentos, pega a nossa vida e transforma em literatura. O Mário Quintana tinha um sonho. Olha só esse sonho, todos nós temos os nossos sonhos. O Mário Quintana tinha um sonho. Sabe qual era o sonho dele? Ele queria entrar na Academia Brasileira de Letras. Vocês já ouviram falar na Academia Brasileira de Letras? Eu faço parte da Academia de Castanhal. A Academia Brasileira de Letras é nacional. Todo escritor sonha em ser imortal da Academia Brasileira de Letras. O Mário Quintana também sonhava. E ele tentou entrar, se candidatou, mas não gostaram dele, não quiseram ele lá. Fecharam a porta para o Mário Quintana. Aqui você não entra, não te queremos aqui, pleito rejeitado, tenta outra vez. O Mário Quintana desistiu? Não. Quando a gente tem sonho, a gente vai atrás, não é isso? Eu tenho um sonho, eu tenho que lutar por esse sonho. Aí o Mário Quintana tentou a segunda vez, colocou a candidatura dele. Gente, eu quero fazer parte da Academia Brasileira de Letras, é meu sonho. Sabe o que aconteceu? Ninguém quis ele lá de novo. Fecharam a porta para o Mário Quintana. Não queremos você aqui, tente de novo, melhor de 3. Aí o Mário Quintana, provavelmente como a gente, quando esbarra em algum sonho, já começa a ficar triste. Porque se existe uma coisa que dói, é a rejeição. Não é isso? Quando um amigo rejeita a gente, quando um namorado, uma namorada rejeita a gente, isso dói pra caramba. Mas o Mário Quintana não desistiu e tentou a terceira vez. Não é possível. A terceira vez, até música do Fantástico pede. Tem que dar certo nessa terceira vez. Aí ele foi, se candidatou e ficou como a gente fica quando está correndo atrás de um sonho. Vai dar certo dessa vez eu vou conseguir, não é possível, 2 vezes aconteceu alguma coisa, não me quiseram, mas nessa vai dar certo. Mas não deu. E ninguém quis o Mário Quintana de novo. Vocês sabem o que é para o coração de uma pessoa ser rejeitada 3 vezes? No seu maior sonho. E aqui eu já não estou falando mais de literatura, eu estou falando da nossa vida mesmo. A gente correr atrás dos nossos sonhos, dar com a cara na porta, a gente não conseguir que as pessoas entendam o que nós estamos querendo. Eu não quero ser escritor, mas eu tenho o sonho de ser cantor, eu tenho o sonho de ser dançarino, dançarina, de ser lutador de karatê, de qualquer coisa na vida. Eu tenho um sonho e a coisa não acontece como nós sonhamos. Isso é para entristecer, é para deixar para baixo. Sabe o que o Mário Quintana fez? Resolveu se vingar na poesia e escreveu um dos poemas mais conhecidos da nossa literatura, curto. E esse poema vai dizer o seguinte, vocês já devem ter ouvido, se vocês não ouviram,
Vocês ainda vão ouvir muito depois desta primeira vez. Esse poema vai cravar na cabeça de vocês como uma motivação. Quem quer ouvir esse poema? Querem conhecer esse poema? Esse poema que nunca mais vocês vão desistir do sonho de vocês quando vocês lerem e conhecerem ele. Esse poema diz o seguinte: olha o que o Mário Quintana vai falar depois de 3 vezes rejeitado. Ele diz o seguinte: estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Olha só que coisa linda do Mário Quintana. Isso é uma motivação. E olha como a poesia, a literatura nos ajuda a entender a vida. Eu estou falando de sonho que não deu certo e um poeta que mostra que apesar do sonho não ter dado certo, ele vai continuar acreditando na força da vida. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé, rapidinho. Nós vamos fazer agora um desafio legal. Bora, gente. Pô, pelo amor de Deus, quem tem 40 anos aqui sou eu. Fiquem de pé rapidinho, porque agora vocês vão me ajudar numa dinâmica. Rapidinho, vamos. Eu sei que vocês colocam o corpo para remexer no TikTok, como é possível aqui? Bora fazer o seguinte. Vocês vão ficar um pouquinho distante do amigo, pouca coisa, alguns centímetros só. Só alguns centímetros. Ok? Vocês aprenderam o poema, não é fácil de decorar. Eu vou repetir para vocês, ó. Estes que aí estão, e vocês repetem depois de mim. Estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Agora, faz de conta que nós estamos gravando um vídeo para o TikTok. Legal? Porque ninguém fica com vergonha de dançar na frente do tipo, pelo amor de Deus. Se vocês ficarem com vergonha de mexer o corpo, eu vou dizer que vocês não são geração TikTok, vou mandar cortar vocês do TikTok. Então, olha só, bora fazer um ensaio. Um ensaio aqui, ó, ensaio. Eu vou repetir a frase e vocês repetem também o gestual, porque poesia não é apenas palavra, também é uma personificação, uma performance. Bora lá. Estes que aí estão, olha a minha mãozinha. Estes que aí estão, aponta mesmo na cara de quem não confiou no teu sonho. Estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, e eu, agora segura, nós vamos valendo agora, valendo. Professora, me ajude aqui, professora. Pegue minha câmera que isso vai para o TikTok depois. Não, fica em pé, agora vai ser valendo. Era só um teste. Bora lá. Valendo, concentração. Esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles, é com raiva, gente, eles passarão, e eu, passarinho. Obrigado, gente, boa tarde.